Olá, estudantes! Tudo bem? Professor Demétrio na área para mais uma aula de Sociologia. Vem comigo? O objetivo da aula de hoje é nós entendermos o Estado brasileiro a partir do seu momento de colônia e de império. Vamos lá? O que vem em sua mente quando você pensa na política brasileira? Vamos entender essa temática a partir das raízes, entendendo o Estado e a prática política brasileira desde a colônia. Vamos lá? Então, o Brasil colônia, ele se dá de 1500 a 1822. 322 anos que o Brasil foi colônia de Portugal. Então, por mais de 300 anos, o Brasil permaneceu como uma colônia de Portugal. Portanto, submetido ao Estado português. Ao lado, o detalhe do mapa, Terra Brasilis, em 1519. Veja que interessante, né? O Brasil, então, aí, nos seus 521 anos que fizemos agora, temos 322 anos, enquanto uma colônia portuguesa. Ano que vem, o Brasil aí vai fazer 200 anos, pessoal, que nós, nos emancipamos de Portugal. Interessante, né? Todas as decisões políticas relacionadas à colônia de Portugal, na América, eram tomadas pelo soberano português, que mantinha um Estado absolutista. Os moradores da colônia só cumpriam as decisões. Sempre lembrando, então, que o Estado do absolutismo tinha toda a imposição numa figura de uma monarquia absolutista, em cujo o rei ele tinha todos os poderes em si e agir de acordo com os seus interesses. Então, nós sofrimos essa questão aí no nosso início do processo de colonização. Foi assim que aconteceu com praticamente todas as iniciativas políticas daquela época, desde a implantação das capitanias hereditárias, daquelas 12 capitanias hereditárias, que, conforme o próprio nome diz, passavam de pai para filho, era hereditário, até a instituição do governo geral. Toda a estrutura de poder na colônia estava diretamente ligado ao rei de Portugal. Novamente retomando a ideia de um Estado absolutista. Muito típico, desse período aí do século XVI, século XVII, século XV, XVI, XVII, no início ali da chamada Idade Moderna. Isso ficou mais claro ainda quando, em 1808, Dom João VI, que aparece ali na figura, foi obrigado por Napoleão a vir para o Brasil, transplantando para cá a forma de Estado vigente em Portugal. Esse período durou pouco, pois logo veio a independência. Então, nós tivemos períodos bem conturbados nessas relações Brasil-Portugal, nesses 322 anos de colonização. E quais eram as características políticas da colônia? Segundo o sociólogo Raimundo Faoro, que está na imagem, a centralização política e administrativa do Estado luso-brasileiro explica a formação social brasileira. O Estado colonial herdou da metrópole portuguesa o estamento burocrático patrimonial. Então, a grande primeira característica, digamos assim, em relação à colonização do Brasil e em relação também a heranças portuguesas dessa colônia, estavam a questão do estamento burocrático patrimonial. Quer dizer, as formas de manutenção de um status quo, de uma ordem, daquele país de origem, o qual tentava se reproduzir aqui no país local. Segundo outro grande sociólogo, o Caio Prado Júnior, a colônia possuía as seguintes características econômicas. Grande propriedade agrária, porque até por uma questão lógica, pessoal, a ruralidade era muito veemente, nos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, até meados do século XX. Então, vivíamos um país muito rural e agrário, então a propriedade agrária era muito comum, e o grande produto de exportação dessa propriedade agrária era a cana-de-açúcar, produto de luxo na Europa.
né? Por isso que grandes engenhos no Brasil, né? Aonde nós tínhamos ali a Casa Grande, né? Até escreveu ali, né, Gilberto Freire, Casa Grande Senzala. Então, os engenhos de cana-de-açúcar, por exemplo, representavam muito bem essa grande propriedade agrária. A escravidão também, né, o Brasil sempre foi um país escravocrata, né, vindo também das ideologias nesse sentido, né, do Estado português, que foi altamente eurocêntrico, né, em todo o processo de colonização. Né, a escravidão foi uma linha muito tênue, né, muito tênue, muito real em relação a essa questão, né, de escravidão, ao qual só no finalzinho do Império, né, a Lei Áurea vai, né, teoricamente, né, pôr fim à escravidão no Brasil. A exploração, então, era uma exploração mineral e da agricultura muito grande, era uma exploração aí de madeira, de minérios, né, uma exploração da terra muito grande, tanto que o nosso processo, por exemplo, de desmatamento, em especial da Mata Atlântica, ele é muito grande, né? Ela foi veementemente constituída desde do momento de colonização brasileira. Um processo de dependência, né? Porque como um processo de colonização havia uma grande dependência em relação ao Estado português, né? Ao qual também dominava aí as instituições. Acumulação de riquezas, né? O Estado português era um Estado exploratório, né, que acumulava, né, os bens da nação. Desenvolvimento para fora voltado para o mercado externo, quer dizer, o processo exploratório ele não trazia, né, os dividendos à localidade, ao Brasil, né, mas esse desenvolvimento ele era voltado ao exterior, né, os louros, né, ficavam, digamos assim, na Europa. E a classe dominante, predatória e não interessada no desenvolvimento interno. Então, era como se fosse, né, um grande mapa de exploração, um grande mapa de escravização, né, de não identificação com os nativos, né, de catequização, de exploração, né, um processo altamente etnocêntrico quanto aos nativos locais, né, um processo muito cruel em relação à escravidão, né, que foi altamente exploratório, né, e cruel também. E esses louros desse trabalho, né, dos escravos, dos índios, né, das explorações nacionais, iam de forma muito predatória e não interessado no desenvolvimento interno, e sim, né, para cumprir o mercado externo, que era o mercado português, né, de certa maneira também, né, com alguns louros ali para o mercado europeu. Vamos à nossa primeira atividade, então, pessoal? Escreva sobre as características políticas e econômicas do Brasil colonial e reflita como elas influenciaram na prática social posteriores. Lembre-se das desigualdades e do subdesenvolvimento. Tempinho para vocês fazerem.
E aí, pensaram? Sua resposta deve ressaltar as características da colônia: a centralização, a grande propriedade agrária, a escravidão, a exploração, a dependência, a acumulação de riquezas, o desenvolvimento para fora e uma classe dominante predatória. Como consequências, aprofundaram-se as desigualdades sociais no Brasil. Beleza? Vamos continuar? Então, o Brasil deixou de ser uma colônia com a independência, né, em 1822. Inaugurou-se o período de Império no Brasil, que vai de 1822, né, com a nossa independência, até a Constituição da República em 1889. É possível falar de Estado brasileiro a partir de 1822, justamente com a independência, né, e no início um Brasil monárquico, né, dentro ainda das perspectivas que se tinha na política da época. Então, a imagem ali a gente tem, né, a famosa independência do Brasil, né, com a frase de independência ou morte, né, que ficou aí dentro da história, né, uma frase bastante, né, histórica e importante aí no dia 7 de setembro de 1822. Trata-se de uma mudança política, porém isso não resultou em uma mudança na estrutura social brasileira. Veja que interessante, né? Baseada na escravidão e na grande propriedade agrária. Então, né, mudou-se a estrutura política, mas continuou as questões estruturais, baseadas na escravidão e também, né, nesse uso, né, agrário por aqueles burgueses, digamos assim, para aqueles que detinham o poder de uma pequena elite local. Nesse sentido, a transição da colônia para o império foi um processo de modernização conservadora. Ou seja, né, é um pouco irônico, né, porque manteve-se um conservadorismo muito grande, né, de Portugal em relação, né, a esse novo Brasil, esse novo país, né, que teoricamente tendia a ser mais próspero em relação aos próprios brasileiros. Porém, essa modernização, essas mudanças foram altamente conservadoras, mantendo, né, o status quo, a questão sine qua non, né, do Estado português. E como é que pensamos também, vemos essa questão aí dessa modernização conservadora? O próprio príncipe regente proclamou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Com a independência em 1822, instituiu-se no Brasil um Estado monárquico, tipo liberal, mas com uma contradição imensa, que perduraria por mais 66 anos, a escravidão. O Brasil sempre foi um Estado escravocrata, pessoal. E mesmo após a Lei Áurea, né, de maio de 1888, né, as práticas brasileiras ali, ao início do século XX, ali, ainda foram práticas escravocratas. O Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir esse regime de exploração do trabalho brutal e desumano. O discurso liberal capitalista convivia com a escravidão, ou seja, contradições, já que o Estado liberal partia-se da premissa da liberdade, por exemplo, né? Partia da premissa de uma democracia, de um Estado democrático de direitos, mas, entretanto, né, a escravidão ainda era uma realidade altamente, né, digamos assim, que contradizia, né, esse discurso liberal capitalista. E a centralização do poder, né, era uma outra questão também, é um outro tópico muito importante para a compreensão desse Brasil Império, que além da divisão do poder tradicional em executivo, legislativo e judiciário, havia algo diferente no Brasil de Dom Pedro I, que era chamado do poder moderador, exercido pelo imperador. Era o controle dos poderes, era o poder absoluto do imperador. Quer dizer, mais uma grande contradição de um Estado que estava se modernizando, né, ainda com características de uma monarquia, né, mas que perpetuava uma ideia de um absolutismo, né, desse poder moderador. Vamos a mais uma atividade, pessoal? Para o sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, o Brasil será moderno e estará formado
quando superar sua herança portuguesa, rural e autoritária, quando então teríamos um país democrático. Você enxerga a herança da colônia no Brasil atual? Ou essa herança já foi superada? Escreva um parágrafo em seu caderno justificando sua resposta. Tempinho para vocês, pessoal.
E aí, pessoal, responderam? Uma questão bem interessante essa, né? Traz uma reflexão bem bacana. Sua resposta, ainda que pessoal, deve levar em consideração as mudanças e permanências da sociedade brasileira, a atual, em relação à herança colonial. O Brasil é autoritário? É desigual? Reflita criticamente a partir desses elementos. Tá certo? Vem comigo? Nessa aula, então, nós entendemos as características políticas da colônia e do império. O autoritarismo, as desigualdades e a centralização marcaram o período, trazendo grandes consequências para a política brasileira. Quer dizer, entre o Brasil colônia e o Brasil império, né, mudou-se a questão mais importante, digamos assim, foi de fato a ideia de independência. Porém, as perspectivas de pensamento, de autoritarismos e de exploração e de desigualdade ainda se reproduziram. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? Terminamos por aqui essa. Um grande abraço e até a próxima.